O resistor é o primeiro componente eletrônico a ser discutido neste curso. Isto não só pela larga quantidade de aplicações que o resistor tem dentro dos sistemas eletrônicos, como também pela facilidade de operação que o mesmo oferece e facilmente pode ser entendida. Como você vê aqui, são vários os modelos e tamanho de resistores que a gente encontra nos sistemas eletrônicos. A função de um resistor num circuito eletrônico é apresentar resistência. Como já falamos anteriormente, resistência significa oposição à passagem da corrente. Assim, o resistor oferece oposição à passagem da corrente. O valor de resistência de um resistor é dado em ohms. Sempre que a corrente elétrica passa por um resistor, ela é convertida em calor. O trabalho que é feito pelo resistor em se opor à passagem da corrente representa energia convertida e aparece na forma de calor. Esse calor ou essa energia convertida é dada em watts. Assim, todo resistor possui um valor de resistência dado em ohms e o outro valor de potência que é dado em watts. Assim, você tem vários tipos de resistor e vários tamanhos de resistor. O valor ou está escrito no corpo do resistor, como neste caso aqui. Este resistor possui 10 kΩ e 10 watts. Este outro grande, 22 ohms, como podemos ver, 100 watts de potência. Muitas vezes o valor de resistência não está escrito no corpo do resistor. Ele é representado por um código de cores que aparece na forma de faixas coloridas, como este aqui. Estes resistores pequenos também faixas coloridas para representar o valor em ohms, e o valor de potência é dado pelo seu tamanho apenas. Este é um resistor de 1/8 de watts. Este outro de 1 watt. Este de 3 watts e assim por diante. Aqui eu mostro um painel contendo resistores. Observe, são resistores de vários valores representados pelas faixas coloridas que os mesmos possuem, valor de resistência e alguns tamanhos diferentes. Esses menor, o R1 por exemplo, é de 1/8 de watts. O R2 é de 1/4 de watts. R3 também 1/8 de watts. 1/8 de watts com valores de resistência diferentes um do outro. Agora aqui o R19, observe, é de meio watt. O resistor tem um valor com as faixas coloridas e meio watt. O R20 é de 1 watt, ou seja, não, este R19 1/4 de watts
R20 meio watts, R21 de 1 watt, R22 2 watts e R23, observe o valor marcado no corpo do mesmo, 270K, significa 270 kΩ. E pelo seu tamanho vemos que é de 3 watts. O resistor pode ter o seu valor fixo, como neste caso aqui. Estes são todos resistores fixos que a gente chama. Estes também são fixos, esses da esquerda, e os outros valor ajustável. Então temos resistores fixos e resistores ajustáveis. Este aqui são todos resistores ajustáveis. O seu valor é ajustado pela posição do cursor que percorre espiras ou voltas de fio. Temos também na prática resistores variáveis, chamados de potenciômetros. Este é um potenciômetro variável, ou seja, de resistência variável, com chave. A chave está deste lado e a resistência é dada por esses 3 terminais. O valor é ajustado pelo movimento do eixo central do potenciômetro. Esses outros todos são modelos diferentes de potenciômetros. Este aqui é um potenciômetro chamado de deslizante. Observe, o valor da resistência é mudada pela posição do eixo central, que é feito de uma forma deslizante. A ligação do potenciômetro é sempre feita com 3 terminais. O terminal central é o cursor, é o terminal que se movimenta na resistência, e os outros 2 terminais extremos são a parte fixa da resistência. Desse modo, temos resistores fixos, resistores ajustáveis e resistores variáveis, ou os potenciômetros. Os resistores são fabricados com materiais diferentes. Temos na prática resistores de fio, como estes aqui. Sempre o resistor de maior potência é geralmente de fio. Resistores de metal filme, como este que você vê aqui. Metal filme é um outro material de fio. Resistores de carvão. Estes todos são valores diferentes, potências diferentes, e são resistores fabricados com material chamado carvão. Os potenciômetros são geralmente feitos com material grafite, que é uma mistura do carvão com carbono, e os potenciômetros são fabricados de grafite. Daí nós temos materiais diferentes de acordo com a aplicação do resistor ou de acordo com a sua potência. Muitas vezes até de acordo com a precisão de valor em ohms que o resistor apresenta.
Quanto aos potenciômetros, potenciômetro de fio, este aqui, olha os 3 terminais para a ligação do potenciômetro. É uma resistência variável, é um resistor variável. A sua potência é geralmente de 2 watts de fio. Esses outros todos aqui, este aqui é um potenciômetro duplo. Observe, ele tem 2 corpos aqui e em movimento com um eixo só. Muda a resistência dos 2 potenciômetros ao mesmo tempo. Este é um outro potenciômetro sem chave. Observe, todos esses aqui são geralmente de meio watt. Este também é um potenciômetro duplo sem chave, potenciômetro deslizante, meio watt geralmente também. E temos os trimpotes. Trimpote é um potenciômetro em miniatura. Observe, olha a parte vermelha, ajustamos o seu valor por aqui. O trimpote é usado para ajuste, feito geralmente na fabricação de um aparelho ou de um equipamento eletrônico. O usuário não tem acesso ao ajuste destes potenciômetros. São os trimpotes, geralmente 1/4 de watts, e os 3 terminais para a ligação. Encontramos vários tipos dentro dos sistemas eletrônicos. Aqui você vê resistores do tipo chamado de SMD. São resistores modernos, usados em muitos circuitos eletrônicos modernos. São muito pequenos. Observe. Esses resistores são de vários valores e aplicados nos diversos circuitos eletrônicos. Geralmente eles são colados numa placa de circuito impresso, como esta aqui, observe. Olha as pistas cobreadas e os resistores. Aqui nós temos outros componentes também, transistores, capacitores, mas temos muitos resistores que são colados na placa. Essa é uma placa feita no sistema moderno. Os componentes são colados do mesmo lado onde estão as pistas cobreadas que formam as ligações elétricas para o circuito. Observe a diferença daquela placa para esta aqui. Esta aqui é mais convencional. Vários resistores, todos de 1/8 de watts, observe. Aqui nós temos esses tubinhos de pé, são capacitores. Esses pretinhos são transistores. E os resistores, assim como outros componentes, são colocados de um lado da placa, inseridos nos furos e soldados deste outro lado. Esta é uma placa mais convencional. Você vai aprender aqui no curso, já na segunda lição, você vai aprender como confeccionar placas de circuito impresso, como essas aqui, para montar, construir circuitos eletrônicos.